Alô, boa noite a todos, que alegria estarmos juntos novamente. Hoje, terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e vamos cumprimentando os amigos, desejando uma ótima noite. Boa noite, Rita Machado, seja muito bem-vinda. Cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa Casa Espírita e cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte dessa família, a família do SEAC de Olambra. Amigos, boa noite, Vera Lúcia Soares, seja muito bem-vindo. O nosso estudo do Evangelho, eu sempre gosto de explicar, porque outros, às vezes, pela primeira vez, vão nos acompanhar. O nosso estudo ele tem 3 objetivos. Primeiro, compreendermos melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação, que essa reunião acontece logo depois do nosso estudo do Evangelho, ela não é ao vivo, é à distância, é uma reunião de tratamento. Então, amigos, vamos nos preparando espiritualmente, cumprimentando também a Mariana Fosati. Seja muito bem-vinda, Mariana. E para continuarmos neste clima espiritual, nós vamos aqui abrir uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, e nós abrimos aqui na mensagem 128. A mensagem 128, ela tem o título Liberdade. Liberdade. E foi retirado essa passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo, o apóstolo, escreve uma carta à igreja de Gálatas, dizendo o seguinte: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Repetindo o que o apóstolo dos gentios escreve à igreja. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. E Emmanuel assim se manifesta. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. E diz o benfeitor: ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Prossegue Emmanuel, nos dizendo: o homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros
os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior, em quase todas as ocasiões. O perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai, desastradamente, na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. A mensagem 128 do livro Vinha de Luz. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então vamos, neste momento, nos unir com esse sentimento de amor, de fraternidade e rogar a Jesus que possa tocar os nossos corações, para que possamos, nesta noite, refletir na sua mensagem, na mensagem do Evangelho de Deus, que vem através do seu Filho amado Jesus. Vamos dando início a mais esta noite, com gratidão, pedindo aos emissários do alto que estejam conosco. Obrigado, Senhor. Permaneça junto a nós, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Antes de iniciarmos, aproveitar também, mandar um abraço para Mariana Fosati, a Flávia Soares, Neuza Castro, Tassimara Sírio, a Cirlei Pereira Berg. Sejam todas muito bem-vindas. Com muita alegria estamos aqui nesta noite reunidos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Como nós lembramos logo no início, o nosso estudo tem esses 3 objetivos: refletirmos na mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos espiritualmente aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação. Lembrando que a reunião de vibração e irradiação, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância. Ao vivo é agora o nosso estudo do Evangelho. Então, mantenham-se em sintonia, com muita fé, com muita confiança, porque temos a certeza que os benfeitores, em nome do Cristo, estão atentos para nos auxiliar. Então, amigos, nós vamos cumprimentando também a VEG.GL97. Seja fazendo parte desse nosso encontro com muito carinho. Então, hoje, 24 de outubro de 2023, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 14. Nós iniciamos o capítulo 14 a semana passada, dia 17 de outubro. E o título do capítulo 17 é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E hoje nós vamos ver o item 3. O item 3
que fala sobre a piedade filial. Nós vamos dar continuidade ao item 3, porque como esse item era longo, nós dividimos ele, hoje nós vamos encerrar a nossa reflexão. Essa mensagem, piedade filial, veio através dos comentários de Allan Kardec, que é o nosso codificador. Se de vez em quando eu fizer assim, é porque tem uns princípios inteligentes aqui que, mesmo com tela, eles conseguiram entrar para participarem do nosso estudo. Isso é muito bom, eles já estão sendo evangelizados. Mas eles, em vez de ficarem um pouco distantes, eles querem ficar no meu rosto. Então, isso incomoda um pouquinho. E hoje deu uma virada assim no tempo, agora à tarde, então eles saíram dos seus esconderijos e estão aqui. Mas então, amigos, dando continuidade ao item 3, piedade filial, Allan Kardec, com relação ao honrai a vosso pai e a vossa mãe, e quem não teve oportunidade de assistir a semana passada, depois entre lá na nossa playlist, no canal do YouTube Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, vejam lá na playlist Estudo do Evangelho, separadinho por data 17 de outubro, e vocês vão compreender bem esse início. E hoje nós estamos continuando, Kardec dizendo: ai, pois, daquele que ouvida, que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Nós, às vezes, somos um pouco repetitivos, mas se nós observarmos, os nossos estudos, eles são realmente repetitivos para que a gente possa fixar bem e chegar o momento que toca os nossos corações. Então, quando a gente vai acompanhando esses estudos, parece que a gente está sempre reprisando as mesmas coisas. Mas por quê? É necessário. Nós ainda, como espíritos infantis, precisamos de ouvirmos bastante para que isso possa ficar gravado nos nossos corações. Então, Kardec diz: aquele que ouvida, aquele que esquece, os que o ampararam em sua fraqueza, porque se nós formos perceber, e eu acho lindo, quando eu tenho oportunidade, que eu vou a algum hospital e que tem aquela parte da maternidade que nós temos possibilidade de ver ali o berçário, porque hoje em dia os bebezinhos, eles, a não ser que tenham algum problema, eles vão ficar com a mãe, mas eles não vão de imediato. A mãe vai para o quarto e aquele bebezinho vai para o berçário, ali ele vai ser cuidado, medido, pesado, analisado, e depois de um certo tempo, dependendo, às vezes ele fica ali naquela incubadorazinha para ele começar a se adaptar àquele momento. Afinal de contas, o espírito estava lá no mundo espiritual, se compacta para vir para o ventre materno 9 meses, em média. Quando ele nasce, é um choque, é muito interessante. A gente observa uns completamente revoltados, outros mais tranquilos, mas são o quê? Serizinhos muito frágeis. Então, isso que Kardec diz. O pai e a mãe que estão ali cuidando, amparando aquele ser na sua fraqueza, na sua fragilidade, porque se aquele bebezinho que retornou à carne, aquele espírito que volta, reencarna, se ele não for cuidado, ele vai perecer em pouquíssimo tempo. E ele coloca mais, além do cuidado material, da vida material, tem também o cuidado moral. Um pai e uma mãe que tenham um nível razoável de equilíbrio
de uma certa evolução já moral e espiritual, ele vai cuidar daquele filho, dando toda a assistência material, mas também passando a parte moral para que aquela criança ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. E muitos desses pais, que é o que Kardec diz, se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Eu acho que depois, no momento que a pessoa fica grávida, no caso da mulher, a partir do momento que ela fica grávida, a vida já não mais será como era antes. Ela tinha condições de dormir à vontade, ela podia, às vezes, acordar tarde, desde aquele momento da concepção, já começa toda uma mudança na vida daquela mãe e também daquele pai. Vai ter que ser necessária uma grande adaptação. E quantas privações, quantas noites passadas, às vezes sem dormir, para cuidar, para velar por aquele bebezinho, por aquela criança, por aquele jovem, porque para um pai, para uma mãe, não existe idade. A minha mãe está com 98 anos e acha que eu ainda sou uma criança para ela. Então, a gente não tem mais aquela liberdade que a gente tinha. Nós vamos precisar nos adequar àquele espírito. Então, Kardec continua. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Deus não pune, mas a nossa própria consciência, ela nos leva a isso, porque é uma lei de afinidade. Nós vamos atrair para nós aquilo que nós semeamos. O que nós semearmos é o que nós vamos colher. E aquele filho ingrato, ele vai também receber a ingratidão, vai receber também o abandono. Muitos podem dizer, mas aquela pessoa viveu muito bem a vida toda. É o que Kardec coloca. Às vezes, na atual existência, ele já vai responder por aquilo. Mas se ele não responder na atual, com certeza, numa próxima, ele vai ter que passar por aquele exercício, porque dessa forma ele vai aprender a valorizar o que ele não valorizou. Então, ele vai sentir na própria carne a ingratidão, o abandono. Prossegue Kardec. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. E, lógico, nós, inclusive, a semana passada comentamos sobre isso. Quantos pais não dão a devida atenção aos filhos? Quantos pais, às vezes, no próprio momento do nascimento, já abandonam aquele filho? Quantas mães, por falta, talvez, até de uma orientação, de um esclarecimento, ou por estar sofrendo assim uma depressão pós-parto muito forte, ao invés delas... Porque a nossa lei brasileira, ela permite isso. Nós podemos abrir mão daquela criança no momento do nascimento. Não é proibido. Tudo dentro de um contexto legal. Mas o que é que nós vemos frequentemente nos noticiários? Crianças que são abandonadas, às vezes com um dia de vida. Aquela mãe ficou tão atormentada que, ao invés dela entregar aquela criança para uma adoção, para um casal que está naquela fila de espera para poder adotar, ela abandona aquela criança e, às vezes, tira até a vida daquele ser
retirando a oportunidade do espírito da sua caminhada evolutiva. É lógico que depois essa pessoa vai ter que se responsabilizar moralmente, espiritualmente. Mas outros cuidam da criança, mas cuidam de uma maneira que deixa muito a desejar. São pais violentos, agressivos. Kardec coloca isso. Alguns pais descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas mesmo assim, ele diz, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Porque ele deu a oportunidade a que aquele espírito retornasse. Se ele não soube cumprir o acordo que ele tinha feito lá no mundo espiritual, de acolher aquele espírito, ele vai ter que se quitar diante da lei divina. Não compete, diz o nosso codificador. Não compete a estes, aos filhos, censurá-los, porque talvez vejam como que é a justiça divina. Não compete a estes censurá-lo, não compete aos filhos censurar os pais, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Ele pode, numa reencarnação anterior, ter sido ingrato para com os pais, e agora aqueles pais que o acolhem também não é aquele pai que ele gostaria. E quando eu digo pai, eu estou dizendo pai e mãe. Mas prossegue. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, veja, se a lei da caridade, a caridade é uma lei divina. Praticarmos a caridade não é uma opção. Praticarmos a caridade é uma lei. Nós precisamos cumprir essa lei. Aproveitando aqui para cumprimentar também a Thaís Araújo. Seja muito bem-vinda, Thaís. Então, Kardec ele diz, se a lei da caridade manda, se a lei determina, nós temos a lei humana. A lei determina determinada situação. Nós precisamos cumprir o que está determinado na lei. Se a lei da caridade, que é uma lei de Deus, ela manda, ela determina, ela ordena, se pague o mal com o bem, então nós não temos opção. Eu vou pagar o mal com o mal. Não. Nós precisamos, mesmo quando nós somos atingidos pelo mal, retribuirmos, não da mesma maneira, mas retribuirmos com o bem. Kardec diz, se a lei determina isso, se determina também, se seja indulgente para as imperfeições de outrem. E o que é ser indulgente? A lei de Deus, ela determina também que nós sejamos indulgentes. Indulgente é aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar. É aquela pessoa que é clemente, tolerante. Então, se diante da lei de Deus eu preciso ser indulgente, eu preciso perdoar, eu preciso desculpar as imperfeições de outrem, e prossegue ele. Se não diga mal do próximo, então a lei também ela nos determina a não sermos intrigantes, fofoqueiros, falarmos mal da vida alheia. Se não diga mal do próximo, se lhes esqueçam e perdoem os agravos. Então, se Deus, a lei de Deus, a lei divina, ela diz que nós devemos esquecer
e perdoar os agravos. O que é agravo? É a ofensa, é a injúria, é a afronta, é o dano sofrido, é o prejuízo. Então, se nós devemos perdoar os agravos, prossegue Kardec. Se isso tudo, se ainda mais, se ame até os inimigos, Jesus nos ensinou para amarmos até os inimigos? Então, ele diz, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Então, não é uma questão de opção, é uma questão de dever. Prossegue. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Se eu procedo para com um estranho de forma que eu sou censurado, mais ainda com relação aos pais. E o codificador encerra nos ensinando e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, se eu, apesar da lei divina, ela ser uma determinação, uma ordem, mas eu, às vezes, posso até não cumpri-la. É o que Kardec vem dizendo. Pode até, eu não cumprindo essa lei, ela ser uma simples falta. Uma simples falta. Principalmente se nós considerarmos ainda o nosso nível evolutivo, para estarmos preparados, para sermos indulgentes, para perdoar, para aceitar as falhas do outro, as imperfeições. Mas, se às vezes isso tudo, em relação ao outro, para mim, foi somente uma simples falta, pode ser considerado um crime no segundo. Filho com relação aos pais. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, amigos, vejam, a caridade e a ingratidão juntas, andando juntas. Se os filhos, que esse ensinamento é do Cristo, esse ensinamento vem desde, na realidade, reforçado por Jesus, mas vem desde os 10 mandamentos através de Moisés. As 10 determinações, as 10 orientações, o decálogo. Honrar a vosso pai e a vossa mãe, para que tenham uma vida longa aqui na terra. E Jesus reforça esses ensinos lá da Torá, da Bíblia hebraica, nos ensinando essa importância do amor, da honra em relação aos nossos pais, o cuidado, o desvelo, e o que Kardec também reforça nesse capítulo 14, no item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da piedade filial. A semana que vem, nós ainda vamos continuar no item 4, ainda com relação à piedade filial, porque, como nós dissemos no início, nós precisamos reforçar muito, ouvir, e aí a gente vai assimilando esse conteúdo. Porque quantas e quantas reencarnações nós já falhamos. Então, para que nós possamos aproveitar agora
essa atual, é necessário que a gente reforce bastante os conceitos do Evangelho para que eles fiquem gravados nos nossos corações. Aproveitando, cumprimentando o nosso querido Arnaldo, seja muito bem-vindo, Arnaldo Reis, a nossa querida Eudócia, Sueli, a família Reis, sempre aqui conosco. Mas, amigos, faltam apenas 3 minutinhos para a reunião de vibração e irradiação, reforçando para aqueles que estão conosco e para aqueles que vão nos assistir depois. A reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, é de 8h30 às 9h30 da noite, toda terça-feira, não é ao vivo. Então, nós vamos encerrar aqui. Mantenham-se em sintonia os trabalhadores da nossa casa e aqueles que serão assistidos de 8h30 às 9h30 da noite. E quem desejar encaminhar algum nome para ser tratado nessa reunião, encaminho para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Mas antes, quero lembrar a vocês, o nosso canal do YouTube tem mais de 1.000 vídeos postados. É o canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Domingo, nós temos o nosso Evangelho no Lar, segunda é a nossa palestra semanal, e terça-feira, que é hoje, é o nosso estudo do Evangelho. Desejando a doce paz de Jesus no coração, no lar de cada um de vocês, e o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473. Saúde e paz para todos vocês. Até domingo, com as bênçãos de Deus.